Nós vamos começar com um pequeno videozinho. O teste dá negativo. Vamos então ao beijo, depois do namorado ter virado um copo de uísque. Novamente, Carolina sopra o bafômetro. A surpresa, o teste apontou 0,24 miligramas de álcool por litro de ar expelido. O percentual configura infração de trânsito com pagamento de multa de quase R$2.000, suspensão da carteira de habilitação e retenção do veículo. 0,24 miligramas também foi o índice do teste de Humberto, que realmente tinha bebido. 10 minutos depois, repetimos os dois testes. Tanto no caso do beijo, como do uso do enxaguante bucal, o resultado foi negativo. Isso mostra o quê? Que se o teste for feito imediatamente após o beijo de uma pessoa que ingeriu a bebida, com certeza vai dar, no caso aqui, o mesmo teor alcoólico. Mesmo ela não tendo bebido, deu o mesmo teor alcoólico. Mas já provamos que 10 minutos depois o caso dela já deu zero. Com essa constatação fica o alerta, tanto para o Humberto como para a Carolina e para você que está nos assistindo. Bebeu, não dirija. Também é bom evitar beijar. Vamos esperar um pouco. O alerta. Eu não bebi, beijei meu namorado e ainda assim o bafômetro deu positivo. Para testar situações que a pessoa pode ser pega no teste do bafômetro, nós convidamos. Boa tarde a todos. Meu nome é Roxane Ponzi, eu sou advogada, trabalho com direito de trânsito, exclusivamente com direito de trânsito, há aproximadamente 20 anos, ou seja, estou comemorando, junto com o Código de Trânsito de 98, esse tempo todo aqui litigando em defesa do infrator. Por favor, não me apedreje. Primeiro, queria agradecer o convite, né, no nome da Elaine, que me formulou e do qual eu agradeço a oportunidade de estar aqui aprendendo e também podendo dividir um pouco do meu conhecimento. E, mais do que isso, me sinto envaidecida de estar ao lado aqui de dois grandes especialistas, o Dr. Márcio Dias, que já nos cruzamos em alguns outros eventos, e o Dr. Luiz Otávio aqui também, que é uma sumidade no assunto, e vou tentar ser o mais breve possível para que vocês possam escutar mais eles do que a mim, muito embora seja um tema bem instigante. O desafio de falar para médicos, né, para a comunidade científica, com um viés de advogado, tem um objetivo muito mais de fazê-los pensar em como criar métodos para que a forma de acusação do cidadão que faz essa combinação de álcool e trânsito, para que a forma de acusação seja eficaz, para que no final, lá na ponta, ele possa efetivamente ser punido. Pois bem, hoje, hoje nós temos no mínimo 4 testes possíveis para se verificar a embriaguez ao volante. Um deles é o exame de sangue, que tem a capacidade de verificar tanto álcool como substância psicoativa. 6 decigramas por litro, até 6 decigramas por litro, nós temos a infração administrativa, após isso, as implicações penais. A substância psicoativa não há uma definição específica, então presença ou não presença de determinada substância psicoativa. Falta ainda regulamentação específica em relação a isso. Temos também o teste do etilômetro, que foi esse que vocês viram no vídeo, logo que iniciou a palestra, que ele tem a função de verificar tão somente o álcool e que no Brasil, né, a tolerância, a
não existe nenhuma margem de tolerância para o cidadão, ou seja, aqui é proibido dirigir com qualquer concentração de álcool no sangue, com qualquer nível de alcoolemia. Essa margem de erro, ela diz tão somente com o equipamento etilômetro, que é uma definição dada pelo Instituto de Metrologia, que é o Inmetro. A propósito, basicamente em toda a fiscalização de trânsito, a prioridade, quase que exclusividade, é a utilização do teste do etilômetro. Temos também um exame clínico, né, que é aquele que é feito por um médico perito, muito curso, é a especialidade de muitos de vocês aqui, em que o cidadão é conduzido para o DML, para o Instituto Médico Legal, e lá ele vai ser submetido a determinados testes que vão verificar eventual alteração da capacidade psicomotora, ou seja, eventual influência de álcool ou substância psicoativa que determine dependência, que é por si só a redação tanto do artigo 165 do Código de Trânsito, quanto do artigo 306, que cria as penalidades, né, as implicações criminais para aquele cidadão. Por fim e não por fim, mas falando dos 4 testes possíveis. O quarto teste é o termo de constatação dos sinais da alteração da capacidade psicomotora. O nome é grande, é feio, mas, né, ele foi um método destinado para que o agente de trânsito, diante daquela situação em que o condutor está evidentemente, e não necessariamente evidentemente, mas que ele esteja sob influência de álcool e que ele chegue para aquele agente de trânsito e diga: eu vou usar o meu direito constitucional de não produzir prova contra mim. O que pode fazer o agente de trânsito? Lavrar o termo de constatação de embriaguez. Por quê? Porque é onde ele vai reduzir a termo os eventuais sinais que aquele cidadão está apresentando para estar incapacitado de conduzir um veículo. Esse eu chamo que é o teste passivo, porque ele não depende da colaboração do periciado. O exame de sangue, eu tenho que colaborar, tenho que permitir a retirada do sangue. O teste do etilômetro eu tenho que soprar. O exame clínico eu tenho que realizar aqueles testes que o médico está me pedindo. No termo de constatação, basta que o agente de trânsito preencha cruzinhas de um formulário lá que está previsto na resolução 432 do CONTRAN, cuja eficácia ainda é duvidosa, mas é o que hoje nós temos, é o protocolo que existe, tá? E que ele vai marcar lá os sinais que eventualmente aquele cidadão está apresentando. Fala alterada, hálito alcoólico, vestes desalinhadas, olhos vermelhos, para que ao final, né, tem uma parte nesse documento que diz: fulano de tal está sob influência de álcool ou fulano de tal está sob influência de substância psicoativa. É necessária essa conclusão. E, portanto, mais importante ainda, que os sinais se coadunem com uma eventual embriaguez. Esta é uma prova que eu digo que foi criada justamente para se contrapor ao direito constitucional do cidadão de não produzir prova contra si. Lembrando, só antes que alguém diga: mas ela esqueceu que existe a previsão da recusa? Sim, hoje, principalmente depois de 1º de novembro de 2016, houve o advento do artigo 165A, que criou um tipo específico, tá, para aquele cidadão que se recusa. Só que já tínhamos uma discussão sobre a eventual constitucionalidade do artigo 277, parágrafo 3º, que dizia que a pessoa que se recusasse a submeter a todos os testes, que são no mínimo esses 4, ela teria as penalidades previstas lá no artigo 165. Ou seja, antes existia uma previsão que estava localizado, pensando no código como capítulos, ele estava localizado no capítulo das medidas administrativas, nem era uma infração propriamente dita, e com o advento do artigo 165, ela se torna um tipo específico. Ou seja, hoje, quem se recusa a fazer o teste do etilômetro, que é aquele que é o único oferecido hoje nas vias para o condutor, ele é enquadrado no artigo 165A. E o artigo 165A, por sua vez, não está verificando se a pessoa está embriagada ou não, se ela está sob efeito de álcool ou substância psicoativa naquele momento. Ela te autua por você se recusar a fazer os testes. Por fim, nós temos como prova acusatória as demais provas em direito admitido. E aqui, isso está previsto na própria lei,
São prova testemunhal, imagens, vídeos, até a própria equipe da televisão que está filmando no eventual blitz, ela consegue utilizar como uma prova acusatória aquele vídeo, que por exemplo, no caso da palestra do Dr. Risotto, que o cidadão estava visivelmente naquelas condições, né, ele pode ser usado aquilo ali como uma prova acusatória, mas também como uma prova uma contraprova de que você não estava sob influência de álcool ou substância psicoativa. Aí vem a grande pergunta: qual é o método que melhor constata aquilo que está escrito na lei? Dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa que determine dependência. Conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou substância psicoativa que determine dependência. Vejam que o elemento da nossa lei é influência de álcool, alteração da capacidade psicomotora. E aí eu lhes pergunto, é o etilômetro aquele que constatou na menina que beijou o namorado, depois do namorado ter bebido, e que deu o mesmo valor para ele e para ela? Esse é o melhor método? Será? Por que hoje nós estamos dando ênfase num equipamento que analisa alcoolemia e que não analisa a alteração da capacidade psicomotora, que é o objetivo da norma? É proibido dirigir com álcool circulante no sangue? É proibido dirigir com alguma substância psicoativa circulante no sangue? Isso não é o que diz a lei. Essa substância psicoativa, esse álcool, ele tem que estar exercendo uma incapacitação para dirigir. Caso contrário, vamos pensar uma situação hipotética. Todos vocês aqui que tomaram um café expresso ao final do almoço, certo? Estão com uma substância psicoativa circulante no sangue. Essa substância psicoativa está lhe incapacitando para dirigir? Nós temos que fazer essas perguntas. Pela letra da lei, tecnicamente, e da forma como a autoridade de trânsito hoje está aplicando o código, está fazendo a leitura da lei, hoje, em princípio, se poderia autuar, porque ele entende que qualquer concentração, ou seja, qualquer quantidade de substância psicoativa ou álcool no sangue seria viável para a gente multar a pessoa em quase R$3.000, né? E além disso, lhe retirar o direito de dirigir por 12 meses. Aliás, já fazendo uma crítica em relação à dosimetria, qualquer cidadão, não interessa a quantidade de álcool ingerida, ele vai ter a mesma pena. O que tomou um chopp e o que tomou uma garrafa de absinto. Se ele não conseguir falar, ele vai ter a mesma pena daquele cidadão que teve medo de soprar o bafômetro para dar mais do que 0,04, que é mais de erro. Então, a minha provocação, do ponto de vista do advogado, é justamente essa. Qual é o instrumento, qual é o melhor instrumento para se verificar essa incapacitação? Sugestões, né? Já que, obviamente, se vocês concordam comigo em relação ao método que seria o exame clínico, ou até o termo de constatação de embriaguez, né? Por que não capacitarmos os nossos agentes de trânsito? Para que eles consigam, ali na via, no momento da autuação, constatar que aquele cidadão não tem condições de continuar dirigindo, né? Vamos treinar os agentes, eu tenho absoluta certeza que nenhum deles vai se negar a isso. Por quê? Porque ele quer tirar aquele cidadão que está gozando da cara dele ali na frente. Ele vai dizer, não vou produzir prova contra mim. Então tá, então eu vou colocar aqui exatamente os sinais que você está apresentando e isso vai ser uma prova consistente que não vai ser derrubada lá no Poder Judiciário. Vamos equipar os agentes de trânsito e as viaturas com câmeras. De novo, vou recorrer aqui à palestra do Dr. Risotto. Quer prova melhor do que um cidadão que não consegue falar, né, do que uma imagem que se preserva no tempo. Aquele cidadão, provavelmente, se soprasse o bafômetro, que é o teste de ouro, né, se soprasse o bafômetro, provavelmente daria 0. Ele tem condições de dirigir? Não. Então, aqui eu tenho a prova para fazer a aplicação da lei e tirar das vias aquele condutor que não tem condição de dirigir. Precisamos criar um manual técnico operacional único para todo o país.
Qual a dificuldade que eu encontro? Em São Paulo, existe um protocolo para os médicos fazerem a avaliação da alteração da capacidade psicomotora. No Rio Grande do Sul é outro método. No Rio de Janeiro é outro método. E aí? Como que a gente chega a uma conclusão? Esses protocolos, eles servem também para o juiz, também para o advogado, também para o acusado, para eu ter clareza do que eu estou sendo, do que eu preciso me defender. Por exemplo, o que hoje acontece por falta desses protocolos e por falta de um método único e preciso? E aqui eu vou recorrer à palestra do Dr. Henrique, da Costa Rica, que ele trouxe aqui um formulário eletrônico. Eu achei excelente aquilo. Justamente por quê? Porque eu consigo ter um método preciso. Se daqui a pouco eu tenho um elemento eletrônico que eu vou preencher determinados sinais e aquilo lá vai me dar um resultado pronto. Olha, sinal A e B significa embriaguez, o C e o D não. E isso o juiz não sabe. Então, o que a gente vê nas decisões? Juízes anulando termos de constatação ou exames clínicos que, por exemplo, vou dar um exemplo específico. O cidadão foi diagnosticado pelo médico que não estava sob influência de álcool. Mas, como sinal de embriaguez, ele colocou que ele estava com o hálito duvidoso e a marcha atípica. Aí, numa decisão colegiada de 3 julgadores, um entende que marcha atípica e hálito duvidoso, ele está embriagado, muito embora o médico tenha concluído que ele não estivesse. Aí os outros dois não, os outros 2 julgadores já entendem que vale a conclusão do juiz. Olha a miscelânea, vamos adiante, vale a decisão do médico. E se a pessoa que concluiu foi o agente de trânsito, que não está capacitado para fazer essa avaliação? Mais autorizado ainda o juiz está a querer anular de acordo com os sinais que o agente de trânsito colocou. E muitas vezes ele coloca sinais, inclusive, incongruentes. Então, precisamos de um método, de um protocolo único, que seja claro, que seja fácil, que seja inteligível. Todos estamos sujeitos a penalizações dessa natureza. E a gente tem que saber quando que determinados sinais que eu vou apresentar vão me levar à conclusão de que eu estava embriagado. Por fim, meu desafio aqui que eu lanço aos pesquisadores, como o brasileiro gosta muito de um equipamento, e até os juízes, enfim, nós gostamos muito de nos apoiar em tecnologias que nos deem respostas. Quem sabe se a gente, ao invés de querer verificar a correlação de alteração de capacidade psicomotora com X quantidade de álcool, X quantidade de substância psicoativa, por exemplo, os drogômetros, que provavelmente são equipamentos caríssimos e que, com a evolução da tecnologia, jamais vão conseguir abarcar todas as substâncias psicoativas. Na época dos nossos avós, talvez tivéssemos lá maconha, cocaína ou algum outro tipo de substância. Hoje já temos novas substâncias sintéticas que o Estado compra um equipamento dessa natureza e que ali na frente ele já vai ser obsoleto. Por quê? Porque ele não vai conseguir constatar determinado tipo de substância. Então, vamos parar de fazer esse tipo de correlação, usar esses equipamentos como métodos de triagem, ou seja, quando o cidadão está indo ali no brete da balada segura, que é como a gente chama a fiscalização lei seca lá no Rio Grande do Sul, que ali eu faço a triagem. Se ele soprar o bafômetro e der positivo, independente da quantidade, ele vai para outra fila e vai ser avaliada a capacidade psicomotora dele. Se ele coletar saliva, por exemplo, e der a presença de alguma substância, ele vai ser avaliada a capacidade psicomotora dele. Ou seja, usem os equipamentos como métodos de triagem. E crie-se, talvez, um equipamento que avalie a preservação do equilíbrio, a preservação da rapidez do raciocínio. Quem sabe, né? Quem sabe o desafio fique aqui para conseguir trazer para dentro de um equipamento eletrônico algo que torne fácil a fiscalização e que também seja efetivo. Como que a gente pode tentar evitar, ou melhor, engajar a sociedade de que beber e dirigir não é uma boa combinação? Primeiro, fazer com que haja uma certeza da punição. Ele tem que ter a certeza de que se ele sair hoje à noite e ele beber, não interessa a quantidade que for, e ele pegar um veículo,
ele vai dobrar a esquina e vai encontrar uma blitz de fiscalização. Essa certeza da punição, a certeza da fiscalização, e que, obviamente, essa punição ela tem que se desdobrar em algo que ele vai ter que cumprir depois. Isso muda comportamento. Mas não só isso, a fiscalização ela muda o comportamento das nossas gerações. Precisamos, obviamente, trabalhar a educação. Se alguém vem dizer, nós temos que trabalhar a educação. Sim, temos que trabalhar a educação. Só que, além disso, né, temos também que engajar a sociedade a ponto de verificar in loco que ele tem, que ele não pode dirigir, que ele está vendo que ele não consegue realizar aquelas determinadas tarefas de forma eficaz. Se a pessoa bebe um cálice de vinho, muito provável ele vai achar que está sendo injustiçado. Por quê? Porque ele não está incapacitado para dirigir. Provavelmente a grande maioria não vai estar incapacitado para dirigir. E, portanto, se não está incapacitado para dirigir, ele vai temer a fiscalização ao invés de incutir a ideia. Eu sei que meu tempo está estourado. Um único desafio: tabaco. Hoje, fumar é uma atitude que é execrada pelos pais. Tenho certeza que ninguém aqui é corajoso o suficiente para puxar um cigarro e acender aqui dentro desse ambiente. Por quê? Porque o seu colega do lado vai lhe recriminar. Vamos trabalhar de determinada maneira que nós possamos recriminar o cara, aquele que bebeu e dirigiu ali, que bebeu no bar, está com a chave do carro em cima da mesa e que saiu dirigir. Isso é porque é um comportamento reprovável e não porque ele teme a fiscalização. Muito obrigada.